Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da imersão física quântica para uma vida mais livre, leve, feliz e sem culpas. Na aula 1, eu falei sobre o porquê a física quântica não funciona para muita gente. Já na aula 2, eu demonstrei como o novo paradigma quântico é o caminho mais rápido para cocriar da maneira correta a libertação dos sofrimentos e da culpa para ser verdadeiramente feliz. Obrigada às milhares de visualizações e centenas de comentários. E nós damos vida a um conhecimento quando nós o colocamos em prática na nossa experiência do dia a dia. Um dos pontos principais, radicalmente novos que o paradigma quântico traz é a questão do observador. A maioria das pessoas que chegam para mim perguntando, curiosas sobre física quântica, a primeira pergunta delas é: Eliane, como é que é essa história do observador influenciar no que está sendo observado? Realmente, isso é totalmente fora daquele paradigma clássico cartesiano do nosso senso comum. E na aula de hoje, nós vamos aprofundar justamente esse tema. O paradigma quântico, ele nos mostra que a base do universo é a consciência e não a matéria. Sendo a consciência a base do universo, nós estamos co-construindo nossa realidade momento a momento, mesmo que nós não nos demos conta disso. Nós já vimos também que se a consciência é a nossa verdadeira natureza, por que nós acabamos criando tanto sofrimento, tantas coisas? Porque é isso que você vai me dizer, né? Poxa, se sou eu que cocrio a minha realidade, por que eu estou rodeado de coisas que eu não quero? Porque essa consciência que é ampla, livre, de infinitas possibilidades, opera de um modo estreito, obtuso, num falso eu. Então, nós não andamos no mundo sabendo quem nós somos de verdade. Nós andamos no mundo acreditando que somos um ego, que somos um falso eu, que somos uma identidade limitada, separada do todo. E com isso, nós achamos que estamos sempre precisando de algo e estamos sempre reclamando. E quando chegamos num ambiente, nós pensamos: o que eu posso ganhar aqui? O que eu posso tirar de bom aqui? Perceba, é uma postura de escassez, é uma postura de um mendigo. Os mestres espirituais dizem: nós somos reis e andamos por aí como se fôssemos mendigos, esmolando um pouquinho de energia, um pouquinho de alegria, um pouquinho de bem-estar nas diversas coisas do mundo. Esse é o grande engano. E o nosso falso eu, para acabar de completar a confusão, nós estamos identificados com ele já há tantas vidas, há tanto tempo, que nós já criamos um corpo de dor. O que é o corpo de dor? É um corpo sutil, é um corpo que, infelizmente, se alimenta do sofrimento. E quando o nosso corpo de dor desperta, não só nós queremos sofrer inconscientemente para alimentá-lo, como esse corpo de dor também se alimenta da dor das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, pessoas que têm o corpo de dor muito ativo, elas infernizam, elas não só sofrem, como elas colocam todo mundo para sofrer também. São aquelas pessoas assim que a gente quer distância, que a gente não quer passar nem perto. Mas e quantas vezes nós mesmos não caímos nessa cilada também e deixamos o nosso corpo de dor assumir a cocriação da nossa vida?
Então, é importante perceber que quando nós buscamos uma casa nova, um carro novo, um relacionamento, na verdade, o que nós estamos buscando é a felicidade que nós achamos que aquilo vai nos trazer, não é assim? O nome disso é objeto referência, é a felicidade condicionada. É ótimo desfrutar das coisas boas da vida, mas nós vamos desfrutar mais ainda se nós estivermos libertos delas, se nós não estivermos escravos delas, e sim usando-as para o nosso prazer. Por exemplo, nós temos um relacionamento. Se nós estamos plenos, completos nesse relacionamento, o relacionamento vai ser uma fonte de prazer e de felicidade incrível. Mas se nós estamos nesse relacionamento como mendigos, achando que o nosso bem-estar depende do sorriso do outro, da aprovação do outro, é uma tortura. Que felicidade nós vamos encontrar? Pelo contrário, nós acabamos nos submetendo a relacionamentos abusivos, a situações negativas que prejudicam a nós próprios e as pessoas à nossa volta, em nome de uma miséria que é uma vergonha até seres infinitos como nós nos submetermos a tamanha estreiteza. A fórmula de Einstein E igual a mc2 é muito clara. Ela vai dizer que um pedacinho de massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, que é um número imenso, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que em um segundo, um feixe de luz já percorreu 300 mil quilômetros. Pega esse número, eleva ao quadrado. Olha que número gigantesco. Agora você pega esse número gigantesco e multiplica pela massa do teu corpo. Isso pensando em termos de corpo físico. Pense, veja que quantidade de energia que nós carregamos. Isso pela equação de Einstein, sem falar das energias sutis, dos nossos corpos sutis, da nossa consciência. É muita abundância para nós nos estreitarmos do jeito que nós nos estreitamos. E o princípio disso tudo é o paradigma clássico cartesiano. É acreditar que somos um ego isolado, o cartesiano, que separa tudo e desconecta, e nos deixa desconectado do universo e de nós mesmos. Mas o paradigma quântico vai mostrar que o universo é uma grande teia de interrelação, que nada está separado de nada, que o espaço-tempo não é um limite. O espaço-tempo é a maneira como a nossa mente opera e não uma realidade fundamental do universo. Essa mudança de paradigma por si só já é transformadora. E transformando o teu olhar, as tuas lentes, que você olha para o mundo, um outro mundo vai surgir para você. É claro. E essa é a proposta do paradigma quântico, a felicidade genuína, não essa felicidade condicionada, enganosa, que nós pensamos que vamos adquirir através dos objetos e sempre nos frustramos. É muito melhor que nós tenhamos essa felicidade, esse bem-estar, e aí, naturalmente, as coisas boas vão começar a chegar até nós, porque aí nós não estamos preocupados com o que nós vamos ganhar, como se nós fôssemos uns mortos de fome. Nós estamos preocupados no que nós podemos oferecer. Olha como nós nos colocamos lá em cima. Mas não é por orgulho, cuidado. Não é um orgulho do falso eu. Ah, eu faço caridade, agora eu mostro essa caridade para todo mundo, para as pessoas verem como sou magnânimo e poderoso. Não é isso. Isso é cilada do falso eu.
É o coração, é abrir o coração, que é a fonte da abundância e da energia. É olhar o outro com amor, com compaixão. O que eu posso fazer pelo bem desse ser? Mesmo as pessoas que pisaram no nosso calo, eu sei que é difícil. Por isso nós temos a meditação metabhavana, que é a meditação do amor universal, onde nós cortamos esses laços negativos, porque isso só nos coloca para baixo. E se você já está na etapa final da sua vida, você pode pensar: por que estudar física quântica a essa altura da vida? Uau, é agora que é a hora. E é porque a gente pensa: se eu soubesse disso quando eu tinha 20 anos. Quando você tinha 20 anos, isso não ia fazer sentido para você. Tudo é perfeito, tudo acontece na hora certa. Se você chegou a esse conhecimento agora, é porque agora que você está preparado ou preparada. E como eu já falei nas aulas anteriores, um único quantum de energia que brota dessa vibração altíssima, que é a lucidez, carrega muito mais energia. Então, em pouquíssimo tempo da sua vida, você pode fazer uma transformação que durante longas décadas você não conseguiu. Olha que coisa maravilhosa conquistar isso ainda nesta mesma existência. E mais ainda, poder beneficiar toda a família, todos que vivem em torno de você. Eu estou te falando isso porque alguns dos meus melhores alunos são pessoas já acima dos 60 anos e eu tenho muito orgulho desses alunos que me enchem de alegria por ver o despertar, como eles estão florescendo nas suas histórias de vida. Eu fiquei assim impressionada, sabe, como me respondeu assim as minhas indagações existenciais, né? As minhas meu autoconhecimento, me fez eu ter uma percepção diferente de mim mesma, assim, das minhas questões, da forma como eu atuava, assim, como que as minhas crenças, as minhas atitudes, comportamentos recorrentes que não me faziam nada bem, né? E o curso me trouxe muitas respostas, assim, sabe, sobre a vida, me trouxe muita leveza, sabe, para mim. E eu acredito assim que melhorou bastante até as minhas relações com as pessoas, porque é uma percepção diferente diante da vida, né? E o curso traz isso. Ele te derruba, ele te diz: para um pouquinho, a vida é outra coisa, né? E tem outro sentido. Então tu imagina, assim, dá para ver a minha alegria, né? Eu passei a ser uma pessoa muito mais leve e muito mais alegre. Bom, mas vamos ao nosso tema de hoje, que é o experimento da fenda dupla. Eu falei na aula passada sobre Albert Einstein, quando propôs a ideia do fóton, que foi o trabalho que ele ganhou o prêmio Nobel, e Einstein pegou a luz, que era entendida como onda, e transformou-a em partículas também, que são os fótons. Aí já é o embrião da dualidade onda-partícula, percebe? O que era onda também se comporta como partícula. Louis de Broglie, que foi um físico francês, trouxe a proposição contrária. Será que o que é partícula também não pode ter o comportamento de onda, já que a luz que era tida como onda se comporta como partícula? Genial a proposta de Louis de Broglie. Essa foi a sua tese de doutorado. E para tirar isso a limpo, submeteram os elétrons ao experimento da fenda dupla, que já era usado na época para experimentos com feixes de luz
e outros entes ondulatórios. Prepararam um feixe de elétrons e jogaram contra as duas fendas. Esse experimento consiste de um primeiro anteparo, onde tem as duas fendas, por onde os feixes de elétrons passariam, e um segundo anteparo que vai mostrar o resultado de como os elétrons se comportaram ao passar pelas fendas. Bem, como acreditava-se que os elétrons eram partículas, o esperado era que no segundo anteparo houvesse duas faixas. Alguns elétrons passaram pela fenda da direita, marcaram uma faixa, e outros elétrons passaram pela fenda da esquerda e marcaram outra faixa, certo? Mas o mundo quântico é muito misterioso. Para o choque dos físicos, o que apareceu no segundo anteparo foi o que nós chamamos de franjas de interferência. Um desenho com várias franjas que demonstra que os elétrons se comportaram como ondas e não como partículas. Como os físicos ficaram totalmente intrigados. Será que nós estamos jogando os elétrons um por cima do outro e isso está criando uma confusão e por isso está aparecendo esse padrão de interferência? Para tirar esta dúvida, eles ajustaram o canhãozinho de elétrons de modo que os elétrons fossem lançados um a um. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, apareceu novamente o padrão de interferência. Mas como? Os elétrons passam pelas fendas um de cada vez. Então, o único elétron se divide, passa pelas duas fendas, interfere com ele próprio, formando a franja de interferência no segundo anteparo. Isso é completamente incrível, ninguém podia esperar. Aí nasce a ideia de onda-partícula. O elétron é uma onda ou é uma partícula? Algumas vezes ele realmente se comporta como partícula. Ele não deixa de se comportar como partícula. Mas no experimento da fenda dupla ele mostrou que ele também tem um comportamento de onda. Então, o elétron é uma dualidade onda-partícula. Uau, que conceito complicado para a cabeça dos físicos. Imagina, físicos que estão vindo de uma teoria clássica cartesiana, que acredita que o universo existe de modo separado. E estamos descobrindo que não é nada disso. O elétron não tem uma natureza definida. Ele surge como onda ou surge como partícula dependendo do experimento que eu monto. Nossa, ninguém esperava. Por isso, Niels Bohr foi o grande arquiteto da teoria quântica. Existe na literatura registros incríveis das conversas de Niels Bohr com Einstein. Einstein não aceitava de jeito nenhum. Einstein dizia, Deus não joga dados, como eu já falei na aula anterior. E Niels Bohr dizia, não diga a Deus o que fazer, não cabe a nós julgar a natureza. Nós temos que observá-la e compreendê-la. Niels Bohr propõe o princípio da complementaridade. Diz a literatura que ele se inspirou no símbolo do Tao, do Yin e do Yang, onde essas duas polaridades se complementam. Então, Niels Bohr propôs aos físicos, para acalmar a comunidade científica, nós não precisamos brigar com esses conceitos de onda e de partícula. Eles não se excluem, eles são complementares. Olha que tirada de gênio, que olhar fora da caixinha. E mais, ele ainda diz que a escolha de que modelo usar, se o elétron vai ser, se vamos usar o modelo de partícula ou o modelo de onda, vai depender do experimento montado. Eu já expliquei para vocês que a ciência trabalha com modelos. Nós vimos a evolução dos modelos atômicos. Então, veja como a física quântica inverte a ordem das coisas.
Não existe uma natureza definida, sólida, que existe de modo separado. O que existe é o meu processo de interação. É no processo da observação que surge o mundo material, que nós usamos o termo jargão da física quântica, que é o colapso da onda. Que onda? Espera aí. Bem, quando o elétron se comporta como onda, a pergunta natural foi: onda de quê? E a resposta é bem previsível. Uma onda de probabilidades. Nossa, ninguém esperava essa resposta. Que coisa mais abstrata. O que é uma onda de probabilidades? Uma onda de probabilidades é simplesmente uma onda que traz valores diferentes de probabilidades do elétron ser encontrado em todos os lugares possíveis, com uma probabilidade maior em um lugar, uma probabilidade menor em outro, e assim por diante. Então, antes da observação, o elétron é uma onda de probabilidades. Lá na fenda dupla, quando ele se comporta como onda, quando ele se divide e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, ele se comporta como uma onda de probabilidades. E como os físicos descobriram isso? Bem, vamos retornar ao experimento da fenda dupla. Quando os físicos perceberam que um único elétron se dividia, passava pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferia com ele próprio, formando a franja de interferência no segundo anteparo, eles falaram: não, peraí, nós precisamos ver isso acontecer. Nós precisamos flagrar esse elétron se dividindo e passando pelas duas fendas. Então, o que os físicos fizeram? Eles tentaram observar esse momento que o elétron se divide e passa pelas duas fendas. Eles colocaram pequenos detectores nas fendas, de modo que esses detectores liberassem a informação quando o elétron passasse por ali. E o que aconteceu? Foi mais surpreendente ainda. Nesse momento que eles tentam observar por qual fenda o elétron passa, o elétron volta a se comportar como uma partícula. É incrível. Como assim? O elétron sabia que estava sendo observado? É incrível, não é, gente? Nenhum físico sabe resolver essa questão. Nenhum físico sabe responder a isso. E esse é o problema difícil da física quântica. Colocaram esse nome, hard problem. É o problema da medida. Ninguém dentro do paradigma clássico cartesiano sabe explicar, afinal, por que essa onda de probabilidades se colapsa em um evento material. Daí vem a interpretação de Copenhagen, que diz que, antes da medida, as partículas quânticas são ondas de probabilidades que se espalham. E no momento da medida ou da observação, essa onda se colapsa em um único resultado. É quando nós vemos a partícula como partícula. Mas por que isso acontece? Ninguém sabe dentro do paradigma clássico cartesiano. Mas se nós mergulharmos no paradigma quântico em todos os seus detalhes, nós vamos ver que é a consciência. A física quântica só vai fazer sentido, os paradoxos só vão desaparecer quando incluirmos a consciência na física quântica. Só que o nosso método científico atual, que é um método praticamente da Idade Média, não tem capacidade de medir a consciência. Então, não é o modelo da consciência que está errado, é o nosso método científico que é arcaico. Mas eu, você, todas as pessoas que já passaram por situações nas suas próprias vidas, sabem que o paradigma quântico funciona, que ele é a descrição do universo.
óbvio que aquele paradigma clássico cartesiano não passa nem perto do que é a nossa vida de verdade. Bem, o novo paradigma quântico, ele vai te liberar desses sofrimentos repetitivos, como eu já expliquei detalhadamente, por que cair sempre no mesmo buraco? Fazemos tanto esforço e depois acabamos nos encontrando no mesmo ponto de saída. A culpa e o remorso porque não fizemos o que achávamos que tínhamos que ter feito, essa energia que fica presa no passado, e com a mente no passado, a energia no passado, acabamos mantendo nas nossas vidas relações que já não nos servem mais, padrões, comportamentos, porque o ego só gosta do que é velho, o falso eu só gosta do que já é conhecido. O interesse dele não é a felicidade, o interesse dele é se perpetuar. Por isso, a importância do despertar e dar um salto quântico para fora dessa armadilha toda. Tudo que chega na nossa vida é karma, falando em termos da espiritualidade. Nós criamos karma o tempo inteiro. Até para tomar uma xicrinha de café, nós estamos criando karma. Nós não nos damos conta disso, mas é assim que o universo funciona. E quando o karma vem, se nós não entendemos o nosso poder, a nossa cocriação, e respondemos negando, criando negatividade, o que nós vamos fazer? Ao invés de aproveitarmos aquela situação para exaurir um karma e surgir renovados, não, nós criamos mais karma negativo. Você percebe o quanto isso é triste? Aí você pode me perguntar, tá bom, Eliane, de hoje em diante eu vou procurar plantar sementes de felicidade e criar mais karma positivo na minha vida. Mas e o karma negativo que eu já criei? O que eu faço com ele? Bom, aí você tem 3 opções. A primeira é pagar o karma, que todos nós fazemos de modo inconsciente. Aquilo vem e a gente passa por aquilo. Só que, dentro desse pagar o karma, você pode pagar e criar mais negatividade. Como eu disse, ao invés de aproveitar aquela situação que você estaria se livrando de algo, limpando, você já está plantando novas causas de sofrimento. Isso é péssimo. Mas se você já tem um pouco mais de conhecimento, você vai transmutar o karma. O que é isso? Você vai transformar algo negativo em algo positivo pela sua mudança de paradigma. É isso que nós estamos propondo aqui. Eu digo nós porque eu estou passando esse conhecimento que já foi comprovado por grandes seres, cientistas e seres iluminados da espiritualidade. Então você pode pegar aquela diversidade, como nós falamos várias vezes aqui, e transformar no trampolim do seu salto para o sucesso e para a liberdade. Isso é transmutar o karma. E, por último, nós podemos ainda transcender o karma, mas aí já fica para um nível de consciência muito elevado dos seres iluminados, que é onde nós vamos chegar também. É ir completamente além da dualidade, além da ideia de sujeito e objeto separados, aonde até a própria ideia de karma deixa de existir. Mas vamos por parte. Vamos primeiro aprender a transmutar o karma para que nós possamos chegar a esses níveis ainda mais elevados. Mas nós precisamos começar agora. Eu vou abrir as vagas para minha nova turma de multiplicadores do novo paradigma quântico. Na segunda-feira, dia 4 de agosto. Às 7 horas da manhã. E até lá, você precisa saber o seguinte. Vamos colocar em termos práticos agora, como você pode se organizar para dar esse salto quântico de consciência.
Se você fosse adquirir todo esse conhecimento através de uma graduação em física, no estudo tradicional, você levaria aí 4, 5 anos estudando e mesmo assim veria muito pouco de física quântica. Olha o tamanho do investimento de tempo e dinheiro que você teria que fazer. Para você tratar isso tudo apenas no nível terapêutico, vamos colocar aí uma sessão barata de terapia, R$ 120, você teria que ficar um bom tempo trabalhando esses temas, o que levaria para você um investimento bem alto ao ano, em torno de R$ 480 por mês, R$ 5.700 um ano de terapia, sendo que você estaria trabalhando uma parte do processo. A psicoterapia, ela é interessante, mas ela sozinha tem o seu limite. Eu tive grandes avanços com a psicoterapia, mas em paralelo eu praticava meditação, eu fazia meus retiros espirituais, mergulhava cada vez mais nesse conhecimento da física quântica, da mudança de paradigma. Para nós darmos o salto de consciência que nós precisamos, é preciso combinar todas as frentes. Se você for estudar isso tudo por conta própria, você vai gastar muito dinheiro em livros, em materiais que você nem sabe se a qualidade é boa, para onde aquele material está te direcionando. Isso é uma coisa que eu sempre chamo atenção. Cuidado com as pessoas que você deixa direcionar a sua mente, porque a meditação realmente funciona, ela realmente traz transformações. E se não for uma pessoa muito experiente, muito bem orientada, com uma motivação realmente pura, a meditação pode te criar mais problemas. Ao invés de levar à lucidez, ela pode te levar a mais confusão. Infelizmente, temos exemplos disso. Ou seja, eu preparei para você um material focado, condensado ao que interessa, ao cerne do conhecimento que você precisa, numa linguagem didática, mastigadinha, de modo que você possa introduzir todo esse conhecimento no teu sistema, transformando em sabedoria no seu coração, para realmente dar o salto quântico que você merece. Bom, nós abrimos apenas 30 vagas para esta turma, porque eu quero acompanhar esses alunos de perto. Então, eu não vou poder te garantir até quando teremos vaga. Foram muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa, muitos anos de aprofundamento que eu dediquei para trazer esse material todo condensado para você, para que você aprenda de forma rápida o que eu levei tanto tempo para aprender e os insights que tão lentamente eu fui tendo na minha caminhada. Mas eu acho que esse é o ganho, esse é o nosso papel, não é mesmo? E você vai ser também um multiplicador desse paradigma quântico. E imagina isso se multiplicando cada vez mais, essa onda se expandindo, cada um pegando a sua própria história, o seu próprio conhecimento, os seus próprios insights, que levaram anos para acontecer, e conseguir condensar aquilo num curso direto, específico, e possa passar isso adiante para as outras gerações, para as outras pessoas. Nossa, é tocante. Então, eu posso te adiantar, é um curso de formação. Você vai ter certificado no final. É um curso que contém o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e vários bônus que também vão servir de aceleradores para você nesse processo. Portanto, não será barato. É algo que tem um valor intrínseco muito agregado. Mas, nas primeiras 2 horas, na segunda-feira, nós vamos dar R$300 de desconto para quem fizer a inscrição nas primeiras 2 horas, na segunda-feira. As inscrições serão abertas às 7 horas da manhã.
Então, fique atento. Na segunda-feira, dia 4 de agosto. Fique atento no grupo do WhatsApp, fique atento no seu e-mail, para que você acesse o link de inscrição. Lá também vai ter um vídeo onde eu explico detalhadamente o conteúdo do curso, todas as aulas do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, os bônus que vocês vão ganhar. Vai estar tudo explicadinho lá nesse link que nós vamos liberar na segunda-feira, dia 4 de agosto, às 7 horas da manhã, com R$300 de desconto para quem se inscrever nas primeiras 2 horas. Então, meus queridos, agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Fico muito feliz. Escrevam lá na nossa comunidade, coloquem as dúvidas, que no domingo eu vou fazer uma chamada ao vivo com vocês, que seria a nossa 4ª aula, que eu prometi 4 aulas, para nós tirarmos as dúvidas finais. Curta, compartilhe, comente o nosso vídeo, mande para os seus amigos, pode convidar os amigos que ainda dá tempo. Aproveite, reveja essas aulas no final de semana e seguimos juntos, unidos nesta aspiração de uma expansão de consciência para o bem maior de todos. Um beijo, queridos, de coração para vocês. Tudo de melhor. Oi, meu nome é Michele e hoje eu vim aqui para dizer o quanto o curso de Física Quântica tem me ajudado na expansão da minha consciência. E há muito tempo eu venho buscando entender melhor a física quântica, mas foi só através das explicações da Eliane que eu realmente consegui compreender todo o contexto da física quântica de uma forma leve, de uma forma didática e muito interessante, que todo o conteúdo ele tem no final um questionário de perguntas e respostas para consolidar tudo o que a gente aprende durante uma aula. E isso foi muito importante para que eu pudesse realmente fixar todo o conteúdo que tem no curso da Eliane. E eu também sempre busquei a meditação. E esse ano eu tomei a decisão de que eu ia fazer isso de forma regular. E foi muita surpresa para mim, uma surpresa muito agradável, a Eliane ter colocado dentro do curso dela várias meditações que tem me ajudado muito, a meditação do 21 dias, a meditação da Metta Bhavana, que é uma meditação linda, que eu tenho levado para a minha vida, tenho feito ela todos os dias, e isso está me trazendo muito equilíbrio emocional, muita paz de espírito, e eu só tenho a agradecer, Eliane, por esse curso, por todo o conhecimento que você teve a generosidade de dividir com o seu público, e eu só posso dizer que é um curso que vale muito a pena. Eu já falei para Eliane e repito, minha vida é uma antes do curso de Física Quântica para leigos e outra muito melhor depois do curso. Eu utilizo esses conhecimentos que eu adquiri no curso da Eliane Xavier na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Quando aplico as terapias com as quais eu trabalho, Reiki, florais quânticos, terapia da luz, eu falo para os clientes, olha, com esse ganho de energia, com essa transmutação de energia, vocês vão dar muitos saltos quânticos. E menciono a Eliane e explico da forma como ela nos traz, tão acessível, que fundamenta o funcionamento dessas terapias. E isso é um ganho que a gente não perde, é um salto quântico que não tem volta. Então, eu agradeço muito a Eliane, parabéns por sua didática, sua capacidade, sua qualificação tão séria, e nós precisamos mesmo propagar esse novo paradigma da física quântica. Gratidão, Eliane.
Oi pessoal, meu nome é Denise, sou aqui do Rio de Janeiro. Estou fazendo esse vídeo para agradecer a Eliane pelo belíssimo trabalho que ela deixou disponibilizado para a gente aqui, de uma forma muito acessível, muito fácil, de fácil entendimento. Então eu quero agradecer, Eliane, porque hoje você me permite comprovar conhecimento holístico de anos, né, que eu adquiri através do tibetano, do mestre tibetano, Alice Bailey, Blavatsky, a turma toda, e tudo numa forma conceitual, né? E hoje a gente, com a física quântica, consegue explicar isso como uma ciência. Quero agradecer também porque você surgiu no momento que eu comecei a fazer parte de um grupo ligado ao Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que hoje está imbuído em está montando um instituto lá em São Paulo, para a gente pesquisar toda essa parte de ação da espiritualidade, do espírito na cura, nas manifestações psíquicas, tudo isso que hoje chamamos de espiritualidade, e ele quer mostrar isso como meio científico, até para ajudar a ciência a ter um pouco mais de entendimento para quem não aceita, né? E o foco dele é levar todo esse trabalho de psicocinesia, ele já está montando grupos de psicocinesia, para tentar levar isso ao SUS, para que a gente... Meu nome é Tereza e eu sou de Volta Redonda. Eu acredito que a mudança que eu quero no mundo tem que começar em mim. E para tanto, eu procuro cada dia mais conhecimentos com profissionais competentes e sérios. Eu acabei de fazer o curso com a professora Eliane Xavier de Física Quântica e fiquei encantada. A professora Eliane tem muito conhecimento na física quântica e consegue fazer um paralelo no nosso dia a dia com a espiritualidade de uma forma muito simples que a gente entende perfeitamente. Muito obrigada, professora Eliane, por todo o conhecimento.